Kant foi um filósofo alemão, um dos mais importantes da história, e ele viveu no século XVIII e faleceu no início do século XIX. O seu pensamento envolve o humanismo tanto enquanto tema, quanto no sentido de sua formação pessoal. Digo isso no sentido de que Kant estudou os clássicos, estudou o idioma latim e também o grego, e teve muito contato com textos clássicos. Então, nesse sentido, há um elemento humanista já na sua formação pessoal. No que diz respeito ao conteúdo de suas obras, Kant vai promover uma grande valorização do ser humano. Ele vai dizer, por exemplo, que o ser humano, enquanto um ser dotado de razão, ele nunca é apenas um meio para outras coisas, mas ele também é um fim em si mesmo. Essa ideia de fim em si, para Kant, é muito rica em termos de ética e de direito, porque envolve uma não instrumentalização do outro. E em termos de um pensamento que a gente chamaria filosofia da história, Kant vai pensar o ser humano como um fim último da criação, ou seja, a realização da história, a realização maior da história é uma comunidade ética de seres humanos, que se tratam como fins em si mesmos. O pensamento de Kant também envolve elementos anti-humanistas. Um deles é um rompimento com a cosmologia dos pensadores greco-romanos. Kant adota uma visão de natureza muito mais próxima da ciência moderna, que é uma visão da natureza como algo sobre o qual se legisla, se impõe leis. Então esse tipo de visão da natureza é muito distinto da tradição humanista clássica. E um outro ponto que a gente vê algo anti-humanista em Kant é um certo pessimismo em relação à natureza humana, um pessimismo antropológico. Para Kant, integrar moral e felicidade não é uma tarefa de que o ser humano por si só é capaz, e nem mesmo enquanto coletividade. Seria necessário conceber uma espécie de organização do mundo por um Deus justo. Então o ser humano por si só não consegue vincular moral e felicidade. É um cenário complicado em que Kant se põe diante do que ele chama o problema do sumo bem, a ligação entre esses dois elementos que eu mencionei. Schelling foi um dos grandes filósofos do idealismo alemão e um devedor direto das reflexões de Kant. Ele nasceu na segunda metade do século XVIII e viveu grande parte do século XIX. No caso de Schelling, a sua formação humanista é ainda mais abrangente que a de Kant, e ele era um profundo conhecedor da filosofia e das tragédias gregas, diferentemente de Kant, que não era um conhecedor tão profundo da filosofia antiga. No caso de Schelling, isso se reflete em sua concepção de natureza, que deve muito aos antigos, e envolve, na visão dele, uma ideia da natureza como algo orgânico, como um grande organismo. Isso se reflete no título de uma das suas principais obras, que se chama Sobre a Alma do Mundo. É um conceito diretamente extraído da tradição platônica. Schelling apresenta também uma visão do ser humano como aquele que, diante de toda essa riqueza, inteligência do mundo natural, o ser humano tem um lugar diferente em relação aos outros organismos, por ser capaz de reconhecer a si mesmo e reconhecer os demais organismos e falar sobre eles. Essa capacidade de uma consciência de si é o diferencial do ser humano. E na estética do Schelling, isso se reflete no fato de que a escultura é a mais elevada das artes plásticas, por representar a figura humana. Mesmo quando a escultura representa animais, na visão de Schelling, essa representação é uma tentativa de se atingir a dignidade da figura humana, que é uma espécie de imagem do próprio mundo, um microcosmos. Essa temática é muito presente no Renascimento e não é sem motivo que Schelling foi um dos filósofos que reabilitou os estudos de Giordano Bruno. E recebe até o nome de um de seus textos, Bruno, sobre o princípio natural ou divino das coisas. Um outro ponto muito curioso na visão de Schelling sobre o ser humano é que o ser humano ele tem outro diferencial em relação aos demais seres vivos, é a questão da liberdade. A liberdade, por sua vez, é diretamente vinculada à capacidade de fazer não só o bem, mas também o mal. O mal, então, para Schelling, é algo de que só o ser humano é capaz. Não há um mal no mundo animal, por exemplo. E Schelling chega a comparar, é uma imagem muito bonita,
o ser humano em relação a Deus é como uma flor em relação ao sol. Uma parte da flor depende diretamente do sol, enquanto outra parte, que seria a raiz, não tem essa dependência direta. A mesma coisa acontece com o ser humano, mediante essa capacidade que ele tem da liberdade.